Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você aí. O apresentador Afonso Borges está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes com a logo do Sempre um O Papo. Sempre o Papo em Casa dá início, mais uma vez aqui, já estamos chegando quase no número 50, com a presença de um convidado muitíssimo especial, meu querido curador do Flieraxá, Tom Farias. Pode colocar na tela. Ei, doutor Tom Farias, maravilhoso. E aí, meu Afonso? Seja bem-vindo, querido, à sua própria casa. Quando eu falo Afonso, eu lembro do Afonso de Guimarães, né? O escritor e jornalista Tom Farias está sentado em uma sala com paredes brancas. Meu vizinho. Seu vizinho, Meu vizinho, né? querido. Esqueci de falar o início do que eu sempre falo no início. Você aí que está assistindo pelo YouTube, por favor, aperte esse sininho aí para receber as nossas próximas notificações, os nossos próximos eventos. Curtam a página do YouTube, que é nessa página do YouTube que o Sempre um Papo em Casa já há 20, 25 anos a gente grava os programas antes, é claro, presenciais, e deposita aí. Tem mais de 500, 400 e tantos programas gravados ao longo desses 20 e tantos anos aqui, né? Também em transmissão simultânea para o Facebook, no Instagram. Eu queria agradecer a presença de todos que estão nos assistindo e convidar agora para essa conversa com o queridíssimo Tom Farias, que participou ativamente do Flieraxá desta edição, que acabou agora em novembro. Mas vamos começar perguntando para o Tom, a pergunta que eu faço sempre para os convidados. Tom, como você está se sentindo nesse contexto de pandemia e como você está sentindo o mundo? Assim, eu hoje estou sabendo administrar melhor esse, esse clima pandêmico que está o país, né? E não só a questão da discussão e da vacina, chega, não chega, dá, não dá, né? Eu acabei de fazer um programa falando sobre a vacina e lembrei lá da revolta da vacina de 1904, sobre a questão da varíola no Brasil, né? Da mesma forma que acontecia lá em 1904, tinha a reforma toda do Rio de Janeiro, né? E a reforma urbana que deu ali a Avenida Central, hoje Rio Branco, deu a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, derrubou 400 prédios, aqueles que consideravam insalubres no Rio, né? Havia também no ar uma ideia de desgoverno muito, muito grande, nessa virada do século XX para o XIX, século XX. Eu acho que falta uma governabilidade do país, ou uma centralização da governabilidade no país, né? Uma presença maior dos setores de saúde, sobretudo o Ministério da Saúde. Então, isso impacta muito no nosso espírito, né? Na forma que a gente acorda, né? A gente dormiu, na verdade, e acordou com um decreto dizendo que não podíamos mais sair de casa. Então, a nossa maior diversão é jogar lixo na lixeira. Opa, vai lá jogar um lixo fora, entendeu? Enfim, então isso está sendo a maior diversão. A princípio, quer dizer, eu aprendi um pouco a viver na pandemia, confinado, escrevi um livro, inclusive A Bolha, está aí na pré-venda. É um romance sobre uma pandemia, né? Um ataque letal de um vírus alienígena que vem destruir a humanidade. E como todo americano, sobram duas pessoas que vão salvar o mundo, né? Então aprendi a tirar leite de pedra. O problema hoje é achar pedra para tirar leite. Então está faltando pedra. E assim, o mundo está recebendo uma lição muito forte, bastante significativa, sobre o papel de uma crise sanitária como essa. Você vê, os Estados Unidos comprometeu 2 terços do PIB, que é de 17 trilhões de dólares, né? Comprometeu 2 terços do PIB e não resolveu o problema da pandemia nos Estados Unidos, né? Nós estamos na segunda onda, que ainda sobre a primeira onda. Nós não resolvemos a primeira onda, estamos na segunda onda. Daqui a pouco vem a terceira onda aí, né? Então, vamos virar surfistas. Eu acho que é o melhor caminho virar surfista,
já que é onda, vamos navegar nessa onda. Então, a princípio, eu consegui fazer uma redefinição da minha vida espiritual, sentimental, minha vida profissional, me enquadrar nessa bolha, e produzir, acima de tudo, literatura, leituras, é o que eu venho fazendo. Então, esse é um ponto de sobrevivência. Mas outras pessoas têm outras formas também que acho que encontraram para isso. Outras não estão nem aí, né? As praias aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro estão lotadas, né? Os bares estão lotados, está todo mundo sem máscara. Máscara para quê? É gripezinha mesmo, entendeu? Enfim. E o recorde de morte voltou a acontecer no Brasil inteiro. Então, é lamentável essa anarquia dentro da democracia. Mas eu queria agora que você falasse para os nossos ouvintes um pouquinho de você. Tá? Você, como diz o outro, já nasceu escritor, é claro, eu sei disso. Tem essa coisa já entranhada, né, Tom? Mas o jornalismo veio de forma determinante também na sua vida. Conta para a gente um pouco como é que foi essa mistureba e a convivência da ficção, da literatura e do jornalismo. Eu assim, desde muito novo, né, eu comecei a lidar com a literatura porque meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Meu pai tinha hábito de comprar enciclopédias. E aí, eu acho até que ele comprava os mesmos livros, né? Depois eu me dei conta, acho que o camarada que vendia para ele todo mês na porta só mudava a capa, vermelha, azul, verde, e ele comprava aquilo que ficava até nas caixas. Eu tenho alguns livros do meu pai, ainda guardados. E comecei muito novo, me alfabetizei muito cedo, minha mãe tomava conta de uma escola, e eu, só de olhar, eu fazia os desenhos, né, das letras. Então você ia muito à escola com sua mãe? Eu fui muito também com a minha mãe na Secretaria de Estado, onde ela trabalhava. Aprendi a mexer com máquina muito cedo, máquina de escrever muito cedo. Nós morávamos, na verdade, dentro de uma escola. Eu morava dentro de uma escola, né, como se fosse um guardião, né, da escola. E aí eu, pequenininho, sentava à porta ali, ficava vendo a professora fazer lição, tanto que eu entrei no ensino primário no segundo ano. Eu já entrei no segundo ano, no ensino primário. Na verdade, eu fiz até o primeiro semestre, e no segundo semestre, minha mãe foi chamada, minha mãe pensou que fosse esporro, né? Ou seja, deve ser bronca. E aí falou assim, não, seu filho vai passar para a segunda turma, porque ele já sabe ler, escrever, um pouco por aí. E eu, orgulho da sua mãe, isso é um orgulho. Dona Flora, Dona Baixinha. Então, assim, e eu, a partir de 11 para 12 anos, tive um processo profundo de insônia, em função da necessidade do meu pai. Meu pai causou um processo muito grande e eu não conseguia dormir. Meu pai morreu de úlcera do duodeno. Ele provoca uma barriga d'água, né? Enfim. Né? Então, ele morreu muito, muito fraco, muito magro. E eu não conseguia fechar os olhos, porque eu via meu pai. Aquilo me apavorava muito. E nessa ânsia de não dormir, eu li tudo que tinha, essas enciclopédias todas, do dicionário a livro de álgebra, né? Enfim, tudo que você possa imaginar, e literatura, sobretudo, literatura portuguesa, literatura brasileira. Você tinha 10 anos? Não, eu tinha 11 anos já. 11. Mas eu já lia Machado, até os 14 eu já tinha lido tudo de Machado, tudo de Zé de Alencar, a Luísa, eu já tinha lido tudo isso. Luísa Homem, né, do Domingos Olímpio, enfim. Eu adorava ler, li muito dicionário também, mas confesso que com 11 anos, não. 11 anos é muito. Eu fui aluno do Bechara, né? Fui aluno do Bechara. Você teve essa sorte, Tom? Bechara. Beleza, hein? E você como aprendeu? Eu aprendi muito nos livros dele, mas você aprendeu pessoalmente? Aprendi das duas formas. Com um livro, e ele ficava muito admirado, porque eu sabia algumas coisas de fora. Eu falei, não, que eu já tinha lido antes. Mas você lê esse livro de gramática? É um livro, né? Você lê, né? Qualquer livro eu leio, né? Então, mas assim, minha entrada no jornalismo se deu aos 14 anos. Eu publiquei um texto chamado Consciência, né? E escrevi esse texto, o dono do jornal gostou, era um jornal de bairro, mas era um jornal bem estruturado, né? Um jornal que tinha
quase 18 páginas, se eu não me engano, um jornal bem, bem legal. Então, foi com 14 anos minha estreia. Eu só fui descobrir isso, de fato, porque dos 12 em diante, eu comecei a escrever um diário. Né? O último caderno de diário que eu encontrei agora, encontrei 3, aliás, de todos eles, é de 2 de 1984 e um de 1985. E o de 1985 tem uma passagem lá falando desse artigo que eu escrevi. Eu estava, não, enfim. Então, a partir daí, eu não parei. Só que, ao invés de fazer o jornalismo antes, eu fui fazer letras. Né? Aí fiz letras, quer dizer, fiz uma parte de letras, fiz na gama Grana Filho, né? Era Grana Filho. Grana Filho. Eu sei. Interrompi, porque eu não podia pagar. Aí depois voltei, fiz jornalismo, terminei o jornalismo, e aí voltei para concluir o curso de letras. E aí não parei mais, quer dizer, fiquei dentro do magistério, como professor de literatura, ensino básico, depois de ensino superior, e depois caí dentro do jornalismo, são basicamente, acho que 30 anos ou mais. Estou até publicando um livro agora dos meus textos críticos, né? Que é o Escritos Negros, que sai agora esse Pois é, mês. fala um pouquinho desse livro, você me falou no privado, da editora Malê, né? Por sinal, precisamos conhecer mais os títulos da editora Malê, viu, gente? Sim, a Conceição Evaristo me deu uma dura outro dia, que eu conheço pouco, apesar que eu pensei que conhecia muito, mas fui lá ao catálogo, tem muita coisa boa. Eles já estão talvez com 100 e poucas obras publicadas, prêmios importantes. Não me fala desse livro, qual o título dele? Esse é um livro, meu segundo livro pela Malê, o primeiro é Carolina, uma biografia, está na 14ª reimpressão. Agora, em março do ano que vem, sai a segunda edição, que é 2 prêmios, uma indicação para o Jabuti, né, finalista do Jabuti, e agora estou publicando Escritos Negros, Crítica e Jornalismo Literário. É uma reunião de 30 anos só da minha produção na área do jornalismo na grande imprensa. Globo, JB, enfim, os grandes jornais, o Estado de Minas, jornais do Sul, do país, né? E aí tudo aquilo que eu escrevi sobre personalidades negras e sobre livros produzidos por autores negros, né? Por exemplo, a primeira crítica ao Ponciá Vicente é minha. Ah, não sabia. O primeiro texto sobre Ponciá Vicente Conceição, eu que escrevi. E como ela, que não era conhecida à época, né, eu também escrevi sobre muitos autores que não tiveram outro tipo de acesso à grande imprensa. Então, eu percebi, nas redações de jornais que eu passei, o Globo, né? O Zoeni foi meu chefe no JB. Você teve essa sorte? Uma sorte, mestre Zu. Eu gostava tanto do Cruz de Souza que ele escreveu lá, o Elton Cruz de Souza Farias Alves, e saiu. Então, de sacanagem, né? Saiu. Tá certo. E alguém falou assim, mas o site está aqui, né? De sacanagem. Mas outro também mora aqui perto de mim, o Zoeli. Mas, enfim, então o livro engloba isso. Eu achei um artigo meu publicado em 1987, num jornal de Goiânia. Qual o assunto? É um artigo de uma autora chamada Ana Maria Pitangueira, que hoje não mora mais no Brasil, mora na Alemanha, e ela escreveu um livro de poesia chamado Labirinto. E aquele impacto da morte, né, da relação na verdade, não da morte, mas da relação com Drummond, já ali em 87, ele morreu em 87, eu acabei fazendo uma comparação de Ana Maria Pitangueira, do Labirinto dela, com Drummond. E quando eu li esse texto, por acaso ela me mandou isso pelo Facebook, e eu não lembrava mais do texto, falei, vou incluir esse texto com abertura dos Escritos Negros. Então, eu falo de tudo. E aí, para complementar os Escritos Negros, eu faço uma espécie de verbete afro. Eu pinço os grandes perfis, as grandes pessoas que eu citei no livro, e crio um perfil de cada um no final do livro. Então, está bem interessante. Que legal, que a pessoa que quiser saber minimamente sobre os autores tem uma referência. Tem uma referência. Ele fez um Googlezinho lá no final. E vai de autores como Henrique Dias, que é o primeiro negro letrado do Brasil, ao Jorge Feuder.
que foram mais ou menos meus últimos artigos até a edição do livro, entendeu? Entendi. Então, eu publiquei algumas coisas na Folha, e aí destaquei uns artigos da Folha, e um fala sobre o ódio na literatura negra, que também há um ódio racial na literatura, né? E essa discussão toda de ódio racial no mundo, eu vi que não perpassou pela literatura. E aí eu falei sobre isso, historiando, né, 300 anos de literatura negra no Brasil, desde Henrique Dias, ele morreu em 1662. Pois é, será que eu posso abusar de você e pedir que você fizesse uma pequena trajetória, se é possível, rapidamente? Henrique Dias, por exemplo, foi a referência que você buscou por quê? Não havia nada antes? O Henrique Dias nasceu por volta de 1575 ou 1595. Aí no Rio? Não, em Pernambuco. Pernambuco. Morreu em 1662. Foi um dos homens mais importantes daquele período. Era ele e Felipe Camarão. Ele era o governador dos negros e mulatos do Brasil, ou seja, reunia um exército de negros e mulatos. E o Felipe Camarão, que era um índio colonizado, educado na Europa, reunia um exército de índios para lutar contra os holandeses, para lutar contra aquelas guerras que aconteciam no Brasil naquele período, né? Ele foi o responsável, inclusive, pela expulsão dos holandeses, o Henrique Dias. Foi ferido assim, dezenas de vezes. Para você ter ideia, numa das batalhas, ele sofreu um tiro na mão que deixou a mão dele inoperante. E o médico falou: o senhor tem que sair da guerra. Ele: como é que eu faço para sair, para ficar na guerra? Bom, se o senhor tivesse perdido a mão, você até podia ficar na guerra. Então mandou cortar a mão. Cortou a mão para ficar na guerra. Então as imagens que você tem dele, ele já sem mão. Ele perdeu a mão por volta de 1930 e poucos ali. Então você vê o heroísmo. E depois é o seguinte: ele se comunicava com o rei de Portugal. Os documentos que chegaram são as cartas dele, as petições, ele pedindo a liberdade para os escravizados que lutaram com ele. Ele achava que era digno que as pessoas ganhassem liberdade, porque defenderam a colônia, né? Aliás, o reino, né, de Portugal. E não contente, né, com as injustiças de soldo, que as pessoas que lutavam com ele ganhavam soldo, e ele ganhava um soldo menor. Ele foi para Portugal ter audiência com o rei, ficou dois anos em Portugal, o rei deu tudo o que ele queria, né? Inclusive o título de fidalgo. Nenhum negro teve o título de fidalgo, né? Que é um dos maiores honrarias, só se dava para branco. E ele ganhou como negro porque o rei reconheceu que ele realmente era um herói, que ele só defendeu o reino como nenhum outro tinha defendido, né? E aí, quer dizer, eu passo para o século XVII, século XVIII, né? Ali falando também de uma série de autores, Rosa Maria Egipcíaca, que foi considerada uma santa negra no Brasil, e ela, autodidata, aprendeu a ler e escrever para escrever um livro sobre a vida dela, um livro romanceado, e se perdeu esse livro porque ela foi presa, denunciada pelo Santo Ofício, né, como santa, ou seja, fazendo perjúrio, né, igreja, aquela coisa toda, e foi para Portugal. Lá nessas audiências, ela sumiu, de repente desapareceu no segundo ou terceiro julgamento, e sumiu, esses escritos dela desapareceram, né? E tem também autores mineiros desse período do século XVIII, e falo assim, faço um pente fino, aí século XIX, é o grande século das luzes, tá? O século XIX. Você tem o fundador do romance no Brasil, que é um homem negro, se chama Teixeira de Souza. Teixeira de Souza, né? Não só o fundador do romance. O primeiro folhetim publicado no Brasil é dele, em 1843. Né? Com o sucesso do folhetim, ele publicou o romance, que é O Filho do Pescador, também em 1843. Aí você tem a primeira romancista brasileira, que é a Maria Firmina dos Reis,
ali em 1859, com Úrsula. Ela também vinha a ser uma das grandes poetas brasileiras, talvez a primeira poeta, com Cantos à Beira-Mar, que é um livro de poesia publicado em 1871. O maior editor, o homem que sustentou a escola romântica no Brasil, com publicações, que é o Paula Brito, publicou todo mundo da geração romântica, da primeira geração e da segunda geração romântica, de Gonçalves Dias, que era negro, também tinha sangue negro, né? a Gonçalves de Magalhães, né? E aí lançou Machado de Assis, né? Não só como foi empregado do Paula Brito, mas também foi o primeiro texto que Machado de Assis publicou, foi no jornal do Paula Brito, empregou... Pois é, isso que eu ia te perguntar, esse período, todos os romances, eles eram folhetinescos, né? Eram publicados em jornal também, né? Exatamente, era uma forma de fazer uma divulgação prévia e testar o público. Mas você pode imaginar, quer dizer, o romance Filho do Pescador é um mosaico, inclusive tem a questão racial, né, que é a história de um escravizado que salva um homem branco, né, que é um triângulo amoroso, muito intricado, e aí a esposa tenta matar o marido, incendiando vamos dizer, a choupana dele, e o crime só não dá certo porque um escravizado vai lá e salva ele, e aí vira, inclusive, personagem de primeiro plano do livro, né? O que nós só vamos ter lá em Firmina, que é uma história, que é um romance altamente abolicionista, né? Dando voz a personagens negros, falando da história da escravidão, sobre a vinda de África, né? Então, isso Firmina faz muito bem nesse romance de 59. E aí você evolui, né, para personagens que também estão apagados da história ou embranquecidos, Machado, né? O Olavo Bilac tinha sangue negro, a mulher mulata, o Castro Alves tinha sangue negro também, por parte de mãe, né? O romancista Machado José do Patrocínio, grande romancista, 3 romances publicados, injustamente esquecido, né? E os fundadores da Academia Brasileira de Letras. O Machado não foi o único negro que fundou a Academia, né? Tinha Domício da Gama, que foi embaixador, foi um homem muito poderoso naquele período, também era negro. O Essa de Queiroz chamava ele de mulato rosa. Eu não sei se era homofobia por parte do Essa de Queiroz, mas tinha... Algum tipo de preconceito era, né? Mulato rosa era assim, um pouco exagerado, mas o próprio Patrocínio também foi fundador da Academia, né? Coelho Neto também tinha sangue africano, enfim, inclusive tem uma obra muito fundamental negra do Coelho Neto, na área de crítica, de teatro, de romance. Banzo é um grande romance dele, que fala sobre a questão da negritude, o Coelho Neto, também justamente esquecido. Então, aí eu faço um panorama até Conceição Evaristo, até Itamar Vieira Júnior, até Giovanni Martins, Eliana Alves Cruz. Então, eu faço esse panorama e resgato aí até uma mineira, que é Inajá Caetano. Eu resgato essa mineira, que é uma personagem enigmática da literatura. Ninguém sabe nada dela, só se conhece o romance, né? Só se conhece o romance. Agora, por que será que, com tanta modernidade, com tanto avanço, a literatura negra não é dada nas escolas com exatamente essa aula que você acabou de me dar? A princípio, quer dizer, ainda nós estamos fadados a uma lógica do cânone, tá? A literatura negra não está no cânone, independente da sua qualidade. Pois é, mas o preconceito já deveria ter sido vencido pela lógica, né? Nós falamos até agora, você falou até agora de uma sequência de autores que conta a história da literatura brasileira na sua gênese, e todos negros. Mas assim... E mesmo quem não era negro, negros, Gonçalves Dias era negro? Era mais ou menos negro, né? Mas assim, aí tem um outro processo, Afonso, que é importante, é o embranquecimento. Dizer que Machado de Assis, Carlos Gomes eram negros, já ficam estranhando. Machado de Assis só foi reconhecido como negro 100 e poucos anos depois da morte dele.
Tem gente que ainda tem dúvida, né? Teve uma peça de um banco, eu não vou dizer qual, que o Machado de Assis era um homem branco. Aí houve um movimento social, dizendo, não, isso é um assinte. Aí mudaram a peça e contrataram um ator negro para fazer o Machado de Assis. Mas passaria, não, normalmente. Eu estava dizendo outro dia o seguinte, se o confisco da época do Collor, da poupança, tivesse internet, teria gente apoiando pela internet. Entendeu? Então, é esse espírito de porco do Brasil. Mas o que eu acho, assim, a produção está na mão de quem? A produção está na mão de quem? Né? De uma elite branca. E ela não abre mão desse processo independente. Você tem aí agora, né, a entrada do Lima Barreto, né, esse Lima Real, está fazendo inclusive 140 anos no ano que vem, de nascido. O Lima Barreto, né, vai fazer 100 anos em 22, 100 anos de morto, junto com a Semana de Arte Moderna, em 22. Então, você tem, por exemplo, o Lima Barreto está entrando nessa onda do cânone agora, sendo reconhecido. Por quê? O Lima tinha uma verborragia que o colocava, que dizia que dele era um quilombo, falava que ele era realmente negro, injustiçado, dizia que queria escrever um romance sobre a história da escravidão no Brasil, né? Se negava a se comparar a Machado de Assis, né, que até o Monteiro Lobato e outros queriam comparar ao Machado de Assis, ele dizia que não, que ele era muito diferente do Machado, né, e é verdade, né? O Machado tem uma linha psicológica, e ele tem mais uma linha urbana, ele fala mais ali, é um romance crônica, né? Embora eu considere o Machado fundador do realismo, ali com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, né, acho que são 2 negros que fundaram a escola no Brasil. Machado, em 81, com Brás Cubas, e Cruz de Souza, em 93, com Broquéis e Missal, né, o simbolismo. Mas, assim, eu acho que está entrando na era Lima Barreto, 100 anos depois de morto, e 140 anos depois de nascido. Mas Desculpe, também é o seguinte, não vamos ser ingênuos, né? A classe dominante desenhou uma história paralela à história do Brasil. A negritude fez parte do processo, né? Mas faz parte como bucha de canhão. Né? Bucha de canhão, é diferente. Né? Você tem um Brasil recortado, você sabe quem mora na periferia, quem mora na favela. Você sabe quem mora. Não precisa, é um retrato fácil de você imaginar, é um filme fácil de você imaginar. Carolina, um quadro de despejo de 1960, ela derruba essa muralha. Ela não se permite mais ficar nessa muralha. Eu queria que você falasse, então tá, vamos então pegar um bloco agora para falar de Carolina. Eu estava esperando, mas você já puxou. Primeiro, como foi, de onde surgiu o interesse para você dedicar parte da sua vida, e já é parte grande, né, se pensar bem, a personagem Carolina Jesus. Que agora é engraçado, com o meu livro, Escritos Negros, essa compilação toda, a pandemia causou isso. Eu fui arrumar meus arquivos, né? Joguei muita coisa fora, enfim. E aí eu achei um arquivo muito grande dessas matérias. E eu vi que Carolina, eu já falo de Carolina há mais ou menos 10 a 15 anos. Eu já falo de Carolina. Só que em 2014, no centenário, eu li mais ou menos umas 200 obras sobre Carolina. Né? Eu li mais ou menos 1.000 e poucos recortes de jornais sobre Carolina. Então, eu vi que boa parte tudo que se escreveu sobre Carolina só tinha a ver com quartos de despejo. Você pega lá o Lattes, por exemplo, o Lattes tem a plataforma, as dissertações e teses, e assim, 98% é sobre quarto de despejo. E aí a Carolina, antes do quarto de despejo. Por que a Carolina fez tanto sucesso com o quarto de despejo? Né? E aí eu fui perceber que a Carolina tinha 20 anos de vida literária, ou seja, estreou em 40, né? Começou a publicar em jornal, poesia, contos, crônicas, teve uma atividade jornalística também grande. Então ela estava pronta quando publicou o Quarto de Despejo. E, na verdade, até não estava pronto. Se você for perceber, o Quarto de Despejo começou ali, né, com a relação dela em 58 com o Aldário Dantas. Né? Então, o Quarto de Despejo fecha em 1º de janeiro de 60, mas ele cita ali o Aldário Dantas, em 59, tem várias passagens que o Quarto de Despejo cita o Aldário Dantas. Ou seja, ele não estava pronto.
em abril de 58, né? Então, a Carolina, quando entregou os 38 cadernos para o Dário Dantas, em abril de 58, naquela matéria que ele fez em maio de 58, no jornal Folha da Noite, tinha romances, tinha peças, tinha poesia, sabe? Tinha contos. Então, esse era o grosso dos 38 cadernos. Aí a Dário falou assim, não, aqui tem um conteúdo legal, você continua escrevendo e a gente vai publicar. E foi o que ela fez. Então, meu interesse foi conhecer essa Carolina do antes do quarto de despejo e do depois do quarto de despejo. Como é que essa mulher, apenas com 2 anos de ensino primário, né, segunda série de ensino primário, uma nem completada foi, como é que essa mulher consegue revolucionar, na outra palavra, revolucionar a literatura. Uma pessoa que vende 2.500 livros por dia, você conhece alguém próximo? No nosso grupo, tem alguém próximo? Não tem. Na Argentina, 3.500 livros por dia. Acho que não tem nenhum autor argentino que vendeu 3.500 livros por dia. Você imaginar que todo lançamento seu, a rua fecha, porque são 1.000 pessoas para ir o lançamento, isso durante um ano, não há, na literatura da América do Sul, da América Latina, ninguém com essa envergadura. Carolina foi lida por príncipe a John Kennedy, papa, né? Foi recebida como chefe de Estado no Uruguai, despachava com o presidente e os ministros no Uruguai. No Chile, Pablo Neruda tirou o chapéu para Carolina, fez poesia para ela e era um tarado, né? O Pablo Neruda, né? Enfim, queria até ter caso com Carolina, né? O Pablo Neruda. Então, quer dizer, essa mulher encantou o Brasil, continua encantando, ela é muito atual. Há uma concisão de frase, de linguagem da Carolina que é impressionante. Você não encontra nos livros de sociologia, de antropologia, essa concisão. Então, ela aparelha ali com grandes personagens do século XX, como Gilberto Freire, como Florestan Fernandes. Ela cria uma linguagem paralela de estudo do Brasil que essas pessoas não perceberam no Brasil. Daí a atualidade, daí o espanto. Como a mulher favelada consegue chegar a uma situação tão profunda do Brasil, né? E daí causar estranheza. Que você respondesse para mim, por quê? Carolina foi perseguida pela ditadura, né, por ser amiga do João Goulart, amiga pessoal do João Goulart. Ela, antes do golpe, escreveu um manifesto apoiando João Goulart e apoiando aquelas questões das bases, né, que ele lançou, né, um programa de bases, né, programa de metas e não sei o que é, lembrei. Ela fez uma carta manifesto publicada na última hora, apoiando aquilo antes do golpe. Depois ela fica desesperada com relação a isso. O livro dela é proibido de entrar em Portugal, porque era um livro que, ou seja, trazia coisas não muito alvissareiras, que o espírito português não estava a fim de aprender, segundo Salazar, palavras do Salazar. E aí não entra também na África, que é a colônia, né, portuguesa, não entra em Angola. Angola não conhece Carolina, Cabo Verde não conhece Carolina, Moçambique não conhece Carolina, até onde Jacques tinha conversado